O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. O tema do programa de hoje é a influência dos espíritos em nossas vidas. Mas você pode pensar, eu não acredito em espíritos, eles não existem. Ou, quando for a hora, eu penso nisso. O que muita gente não sabe é que os espíritos desencarnados, ou seja, aqueles que não habitam um corpo físico no momento, também podem estar entre nós e nos influenciar. Sabemos que os espíritos podem nos influenciar através da sintonia mental, mas nós também podemos atuar sobre eles. O que acontece quando alguém muito próximo de nós desencarna? Continuamos ligados a essa pessoa? Muitas vezes nós sofremos influenciações espirituais benéficas através de parentes, de entes queridos que se foram antes de nós para o mundo espiritual. Essas pessoas que foram antes de nós e que nos amavam, que nos ajudavam, que simpatizavam conosco, elas continuam da mesma maneira querendo o bem, querendo o nosso progresso espiritual, portanto se aproximam de nós. Podemos influenciar os espíritos que estão no mundo espiritual, por exemplo, os nossos afetos que desencarnaram, todas as vezes que nós nos fixamos nele. O apego sempre é um processo que gera prisão, algema. Em nome do amor, muitas vezes, que se manifesta mais como um apego do que propriamente como um amor que liberta, às vezes não deixamos um filho seguir adiante. E sentindo a ausência da perda daquele que se ausenta da nossa convivência física, nós apelamos, evocamos e fixamos aquela sustentação de evocação, segurando muitas vezes um ente querido que às vezes não tem títulos evolutivos, não tem evolução para se desprender de nós. Muitos, o Espiritismo é claro nisso, nem perceberam ainda que estão desencarnados. Então estão realmente enraizados na problemática existencial do homem e é por isso que essa influência é cada vez mais poderosa. Às vezes assim acontece. Nós conseguimos segurar um espírito em função dos nossos pensamentos de amor ou de ódio. Odiamos tanto alguém que, por exemplo, lesou um filho nosso de forma letal ou não,
E aquele que sai do corpo, por exemplo, num incidente policial, nós temos tanto ódio que nós atraímos aquele espírito e nos vinculamos através dessa rede mental de negatividade que nós nos expressamos na relação com o mundo espiritual. O amor, como o ódio, gera vinculações. Agora, influência dos espíritos nós pedimos. Quando nós fazemos uma oração, nós estamos pedindo que eles influenciem a nossa vida, que eles intercedam de alguma forma. Então, que ela existe, existe. Só que se ela existe, ela pode ser positiva e negativa. A positiva, ela nunca vai dominar uma pessoa. Ela vai fortalecer, ela vai sinalizar. Emmanuel, quando diz que a oração, ela não evita o buraco do caminho, ela não evita o caminho que você tem que trilhar, mas a oração ilumina o seu caminho. E aí você enxerga o que precisa enxergar e direciona os seus passos. A partir desse conceito de rede mental, podemos supor que existe conexão mental também entre os vivos. Mas será que é possível mesmo acionar alguém à distância? Como todos somos espíritos, um encarnado influencia na outra pessoa que também está no corpo. Eu lembro-me certa feita de uma jovem que trabalhava um drama emocional, amoroso, e havia se distanciado do parceiro fazia 2 anos e estava a 3.000 quilômetros de distância. E em tratando o seu drama, sua dor, ela se surpreendeu quando, após a sessão psicoterapêutica, em consultando o telefone, viu uma ligação do ex-parceiro. Ela ficou admirada porque não falava com ele ao telefone, estava há mais de 2 anos desvinculada dele, já estava até casada com uma outra pessoa, mas ficaram muitas mágoas. O seu trabalho foi tão intenso que ela o acionou à distância e ele telefonou. Alguém pode dizer, mas isso é um processo de coincidência. Mas 2 semanas depois, trabalhando a mesma problemática, no nível de aprofundamento, quando acabou a sessão terapêutica, novamente estava um telefonema às 11h30 da manhã, aproximadamente, do ex-parceiro. Então, isso demonstra que psiquicamente nós estamos numa rede e nós influenciamos o outro à distância. É assim que funciona a prece quando oramos para alguém. Nós também magneticamente interferimos no outro. Do ponto de vista da física moderna, da atualidade, nós percebemos que tudo se conecta. É a grande teia da vida. Quando você pensa em alguém que você ama, você aciona esse alguém. Se o seu pensamento é de ódio e se alguém se sintoniza com o seu ódio, com a sua mágoa, com a sua culpa, pode haver uma reverberação e o outro igualmente se ressentir. Nós somos responsáveis, portanto, pelo nosso pensamento, bom ou ruim, quando canalizamos na direção de alguém. Existem muitas dúvidas sobre o poder dos feitiços, dos trabalhos encomendados a espíritos, as famosas macumbas. Mas isso existe de verdade e pode nos prejudicar? Eu ouço às vezes as pessoas dizerem assim, fulano está muito carregado, ele deve ter agora sido atingido por um trabalho feito, esses trabalhos de cemitério, trabalho nas encruzilhadas. E as pessoas vêm e perguntam, será que isso existe? Existe sim. Pode acontecer dessas influências, pode acontecer que a pessoa esteja sendo dominada por um espírito obsessor que está a serviço desses que estão fazendo o trabalho, e isso vai num contínuo. Efetivamente, as pessoas manipulam os espíritos que se ajustam às suas intenções, fazem essas oferendas e fazem comandos psicológicos, espirituais, para que os espíritos agenciem isso ou aquilo. Vão atrair espíritos deste mesmo nível vibratório, deste mesmo padrão vibratório. Espíritos que querem prejudicar ou que estão a serviço do mal. Isso existe realmente, ainda no nosso mundo. Portanto, espíritos voltados para o mal, com propósitos de prejudicar alguém, vão interferir no sentido de através do trabalho que foi feito, ali é uma representação simbólica, mas quem vai atuar são esses espíritos atrasados. E é o pensamento com uma carga negativa muito intensa.
Quanto mais superior é o espírito, maior a capacidade de apreensão e de mergulho no psiquismo da pessoa que está no corpo. E quanto menor a sua evolução, maior dificuldade ele tem de poder penetrar na intimidade do psiquismo da pessoa. Ele só registra aquilo que está no âmbito da sua faixa mental. Dize-me o que pensas, que eu te direi com quem andas. Assim diz Emmanuel. Na verdade, quem está com pensamento assim negativo, pensamento sombrio, pensamento que não tem mais esperança para coisa nenhuma, essas pessoas, e também voltado para uma vida desregrada, cheia de vícios, essas pessoas ficam vulneráveis. E esses espíritos e esses trabalhos feitos podem atingir realmente. Se a pessoa não sintoniza, o espírito não acessa. E se ela não merece, estando num estado de vulnerabilidade, de fragilidade, mas não merece, há uma proteção dos espíritos superiores que impedem que aquela interferência se consolide. Mas nós não devemos temer. Devemos sim recear o mal que nós carregamos. Porque o mal que nos carregamos, isso é que nos faz mal. Quando é que nós e como que nós podemos nos afastar da influência dos maus espíritos? Porque eu quero estar sempre bem influenciado. Então, mas eu quero afastar a influência dos maus espíritos. A doutrina espírita esclarece, explica, orienta e sugere que melhoremos a qualidade dos nossos pensamentos. Melhorando a qualidade do pensamento, eu posso melhorar a qualidade da influência espiritual. E quando eu mudo essa sintonia, eu começo a ter um comportamento mais ético, a acreditar mais na vida, a ter interesses mais elevados, não quer dizer que eu vou me alienar da sociedade, mas ter interesses mais afinados com o meu processo de crescimento. Portanto, é preciso que a pessoa faça o bem, cultive a prece, tenha uma vida regrada, com disciplina, buscando a solidariedade e o amor ao próximo. Temos a possibilidade de perceber a diferenciação do nosso pensamento do outro. Às vezes é muito difícil, mas é possível. Quando nós nos autoconhecemos, nós somos capazes de perceber que aquela ideia não nos pertence ou não nos é habitual, comum. Por exemplo, uma pessoa que não bebe tem um impulso para ir ao bar beber. Ela está sob uma forte sugestão espiritual e ela se admira daquele pensamento que não lhe é comum. Ou então de aplicar uma atitude cruel em sendo uma pessoa pacata, habitualmente pacífica. Ela percebe que aquele pensamento vem de fora, que não lhe pertence. Quando nós conhecemos e estudamos a doutrina espírita, nós vamos aprendendo ao longo do tempo a identificar quando os espíritos que estão nos acompanhando são bons ou não são bons. Se desejarem ir à casa espírita, com muito prazer serão recebidos, mas a casa espírita poderá oferecer também outros importantes elementos de segurança para a criatura humana, quais sejam a fluidoterapia, o passe, a água fluidificada e as palestras que são normalmente dadas nos centros espíritas e que visam a espiritualização do homem. Todas as atividades e tratamentos oferecidos em centros espíritas são gratuitos e abertos à população. Convidamos você a conhecer um deles e participar dos atendimentos oferecidos. Até mais!